A criatividade se conecta com a criação, que é o ato de você gerar algo a partir do todo possível. E a criatividade é este método, é esta prática de você elaborar respostas aos desafios que você recebe. Entender o que é a criatividade, ou como funcionam os processos criativos, ou como funcionam as nossas conexões para a criatividade, é diferente de ser criativo. Então, ao mesmo tempo que um teórico da criatividade pode não ser criativo, uma pessoa que é muito criativa pode não entender absolutamente nada da teoria. A criatividade é uma das questões mais complexas, acredito eu, da humanidade. Eu acho que é a arte de você solucionar um problema, seja ele vender, como no caso da publicidade, ou passar uma mensagem. Eu acho que a gente tem uma tendência a transformar a criatividade numa coisa, num mito, assim, sabe? Tipo, os criativos ou a criatividade. Romper uma barreira, cumprir um desafio, você fazer isso brilhantemente, eu acho que isso é a criatividade. A gente começa a entender que pensar fora da caixa é pensar fora de si mesmo, porque você é a sua própria caixa, a busca por novas possibilidades, novas questões ou novos contextos vai passar por você questionar a si mesmo. Eu costumo dizer que é o cotidiano que me inspira, assim, é tudo que eu vejo. Então é tudo que eu leio, tudo que eu ouço de música, tudo que eu vejo de livro, de revista, na rua, notícias também me ajudam muito, viagens muito. Acho que um dos principais gatilhos para mim é viajar, eu sair do meu habitat normal, assim. O primeiro passo para você começar a ver respostas diferentes é começar a imaginar com uma cabeça diferente. Se você fosse um super-herói, como você responderia, solucionaria esse desafio? Como você responderia essa pergunta? Aí, se você fosse o John Lennon, o Dalai Lama, né, como que você responderia? Porque aí você começa a se projetar dentro de um outro contexto e começa a ver as coisas de uma forma um pouco diferente para trazer novas conexões e novos repertórios para responder. Então, essa pergunta aí, se é uma pergunta extremamente mágica para a criatividade. Todo mundo é criativo. Todo mundo tem esse potencial, mas isso precisa ser reconstruído. Uma das características que eu vejo de pessoas criativas, quando você dá aula sobre assuntos que podem ser, bem, para não dizer ameaçadoras, vamos dizer, muito provocativos, você enfrenta um fenômeno que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É quando uma informação nova cria um conflito com as bases pré-existentes que sustentam suas crenças em geral. Esse conflito produz um tremendo desconforto, né? Pessoas criativas, em geral, tendem a tolerar, abrir mão de ideias antigas, até com qual identificam. Não quero dizer com isso que o criador sofre menos, não. Mas ele está mais acostumado a estar nesse lugar. Para a gente, criatividade é um processo. Só que não é um processo necessariamente simples, tá? É um processo que pode depender de diversos níveis de complexidade, de diversas habilidades, de diversas técnicas. Então, não existe uma matemática, uma fórmula matemática para a criatividade, mas existem sim habilidades em que a gente pode desenvolver, técnicas que a gente pode desenvolver para a pessoa se tornar um pouco mais criativa. Independente se é um desafio extremamente pessoal, de você compreender as suas emoções e tangibilizar aquilo numa obra de arte, ou você entender um contexto, os dilemas de uma sociedade e produzir uma inovação. E eu acho que todo ser humano, dentro das suas limitações ou do seu universo, é capaz de criar. Eu acho que a criatividade é basicamente você juntar suas referências
e criar uma coisa sua, não exatamente uma coisa nova, né? Que falam que nada se cria, tudo se copia hoje. E não só isso, acho que criatividade também tem a ver com você ser autêntico e não se preocupar tanto com o que vão pensar daquilo que você está escrevendo, ou criando, desenhando, enfim. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que elas têm ideias boas, mas elas não se consideram criativas porque elas não têm coragem de expressar aquilo de um jeito delas, né? Elas acham que tá errado, que não tá certo, que as pessoas não vão gostar, enfim. Então, eu acho que criatividade tem um pouco a ver com isso também. Você, tipo, assumir as coisas que você acredita, que você gosta. Eu percebo que não é só na música. A gente tenta ser criativo em vários lugares. Que nem agora começou as aulas das crianças, eles queriam um caderno, que nem a Manuzinha, que tem 5 anos, queria um caderno de tio-avô. E que eu fui ver na loja R$200, R$100, eu falei, gente, é absurdo um caderno de tio-avô de brochura. Falei, não, vamos fazer. Aí o que a gente faz? Eu pego com as crianças, sento aqui, falo, gente, vamos escolher a nossa capa. Aí nós pegamos um monte de imagem, manda imprimir na impressora, a gente cola, faz a capa, imprime, tipo assim, pronto, você tem seu caderno de tio-avô, e que foi você que fez seu caderno de tio-avô. Eu te asseguro, sinto o movimento, entra na sua mente, isso é empoderamento, a revolução acontece. Quando eu tenho uma câmera, tem lá 3 corpos, 15 lentes, e a pessoa fala, faz tal foto pra mim, vai ser fácil, porque eu tenho o corpo que eu quiser, a lente que eu quiser, eu sei qual que é melhor, eu vou lá e faço. Agora, se você chega pra mim e fala assim, faz essa foto pra mim, eu tenho esse corpo e essa lente, uma lente fixa que você não tem nem zoom, e eu vou ter que fazer, então eu tenho que me limitar, eu vou ter que ser criativo para poder fazer a foto que eu quero na minha cabeça com aquele equipamento ali. Então, quando eu falo que criatividade é limitação, é nesse sentido. Quando eu vou sair pra rua para fazer foto, eu falo, só vou levar o celular. Se eu tô com o celular, eu preciso de muita foto que eu vou perder porque tá do outro lado da rua, não tenho zoom. Então eu tenho que chegar eu tenho que atravessar, eu tenho que ir atrás, então é muito mais difícil. E aí que a criatividade vem, entendeu? Eu vejo, sei lá, um pedreiro tendo uma solução incrível para uma reforma que eu tô fazendo em casa, sei lá, eu não consigo não achar que aquilo não seja criatividade, entende? A criatividade ditou e ajudou a evolução da nossa espécie. A partir desses encontros, a partir da compreensão dos contextos e dos ambientes, a gente conseguiu produzir coisas. A roda tá aí como um dos grandes exemplos de produtos criativos e que fez com que a gente desenvolvesse outras perspectivas. O legal da criação é que a gente está sempre ajudando a sociedade a evoluir a partir dos nossos próprios produtos. A gente nunca cria somente para a gente cria para a gente e para os outros. Então, o que é o equivalente a alguém grande dando algo para a gente? É alguém pequenininho. E isso sim é uma coisa que é frequente tanto na área de arte quanto na área de ciência. As pessoas falando sobre um momento onde a saliência do eu vai diminuindo e a pessoa faz inteiramente parte do seu processo. Eu gosto de uma frase que diziam que Lampião falou quando queimaram a casa dele, ele disse que minha casa é meu chapéu. Sabe, meu ateliê é meu chapéu, eu não saio nunca dele. Então, como eu não bato ponto, eu estou sempre trabalhando. Então, para mim, detectar até como inicia meu processo de criação, na verdade, é difícil, porque a minha vida é um processo de criação. O processo criativo é como uma pessoa, um indivíduo responde a uma situação numa época e num contexto. Isso vai variar muito ao longo do tempo, né, da história, do lugar e de que grupo social ele se insere. Eu vejo como uma coisa muito ampla, assim, que não é só, talvez o que se chama de indústria criativa participa, mas todas as pessoas participam disso. O processo de criação, ele é fruto da sua negociação com o mundo, e essa é a parte mais excitante. Não fruto das suas simples obsessões e concretização delas. E tem tantos níveis de criatividade. Uma pessoa pode ser criativa num nível muito pessoal. Ela pode passar por uma série de questões que inegavelmente podem ser descritas como criativas para ela, mas não contribuindo absolutamente nada para nenhuma linguagem, nenhum contexto. Ao mesmo tempo, tem
criatividade com C maiúsculo, né? Que a pessoa vai fazer uma incursão numa área de uma linguagem onde você não vai poder olhar para essa linguagem da mesma maneira depois, né? Eu faço várias perguntas sobre aquilo. E muitas vezes essas perguntas têm a ver com entender o que é possível, o que o cliente está disposto a fazer, quanto dinheiro tem, se ele é alérgico a alguma coisa. Às vezes o cliente tem uma ideia do que o produto dele é, o que ele quer atingir, que não encontra eco com o consumidor final, entendeu? Acontece às vezes em arte você ser comissionado para fazer uma coisa. Tem uma ideia, ó. É o que chamam de site específico, né? Pensar num trabalho para um determinado espaço. O espaço é esse, os limites são esses, faça, e você tem que colocar um pouco do seu e um pouco do que está vindo, sabe? Mas os prazos é que são diferentes, né? Às vezes o tempo de gestação de um trabalho de arte é muito longo e não significa que você não vai revisitá-lo ao longo dos anos. Tem artistas que às vezes passam décadas para realizar um trabalho, ou o trabalho dele é exatamente essa realização ao longo de décadas, né? Então acho que o limite é muito pessoal. Às vezes, com um trabalho comissionado, você tem um tempo que tem que concluir aquilo. E o melhor que você vai conseguir fazer vai ser naquele momento. Depois, talvez você não tenha a oportunidade de voltar. Em publicidade, não. É absolutamente objetivo ali. Você tem que conseguir uma resposta única de todo mundo que vai ver aquela peça, né? Em publicidade tudo é muito coletivo, né? Se você tem uma campanha a ser criada, a motivação dessa campanha vem de um cliente, vem de um consumidor, né? Ela é totalmente externa, né? Ela chega em você como um pedido e isso é que motiva a criação. Já em artes plásticas, a motivação é totalmente pessoal. Você pode até estar totalmente conectado, fazer uma criação que tem a ver com um contexto desse momento, de um local, mas isso é uma escolha sua. Quando você é menor, você pode cuidar de todas as fases da produção de uma ideia. Então, desde o conceito, né, da formação da ideia, até a produção, a execução e depois, algumas vezes, até da distribuição. Quando você tem uma escala que muitas pessoas participam, muitas vezes é difícil que essa ideia permaneça. Eu, pessoalmente, né, não acredito em agências gigantes, né? Acho que perde um pouco da essência do trabalho, do acompanhamento que você pode dar para aquele cliente, né? É importante você estar perto do cliente, você estar perto de quem está fazendo, né? Uma agência de publicidade, isso é característica de uma estrutura grande, é como ela tem muita gente trabalhando para ela e pessoas muito boas em cada uma das áreas, ela consegue produzir uma quantidade de trabalho enorme num espaço de tempo muito curto. E quando você tem um escritório pequeno, você não consegue fazer isso. Pode ser uma questão de sobrevivência, você aprovar um projeto ainda em esboço, em ideias, ao invés de fazer ele tão acabado. Em propaganda tudo é mais horizontalizado, assim. Você pode lançar mão de várias ideias que não se conectam, ideias soltas, né? Pega uma aqui, outra ali, uma pessoa dá uma ideia, outra dá outra, a outra aponta para outro sentido, você junta tudo e consegue dar um sentido nisso. Eu acho que em artes plásticas a tendência é você trabalhar mais verticalizado, assim, a partir de um conceito, de um tema, você aprofundar isso, e mesmo que você lance mão de meios diferentes, vai fazer um vídeo, vai fazer uma série de fotografias, uma performance, uma intervenção. Muitas vezes tudo isso está conectado em um conceito, em um tema, em uma motivação, uma questão mesmo, né? Então você verticaliza mais, assim. Quanto mais você aprofunda, tende a ficar mais interessante, né? Isso não é uma regra, lógico. A criatividade é como um músculo. Quanto mais você treina, quanto mais você exercita, mais você fortalece. A gente tende a organizar as ideias. Então, quando você tem uma folha em branco na sua frente, você começa a escrever e rearranjar essas ideias num tempo e espaço. O estado da ordem é um estado criativo. Você começa a entender como as coisas funcionam. Em contraponto ao estado da ordem, é um estado do caos. Você tem esta ordem, você fala, preciso sair dela, e aí você adiciona elementos que vão o desequilibrar. E é uma série de novos sentimentos, emoções e memórias que te causam e que te impactam de
N formas. Você precisa entender como você se comporta na ordem, como você se comporta no caos. É uma aventura de autoconhecimento, não é qualquer aventura. Ela é uma aventura de você descobrir sobre você mesmo a partir de uma criação externa sua. A criança sempre teve um estímulo à criatividade, né? Ela não tem bloqueio cultural, ela não tem bloqueio emocional, ela é livre, né? E à medida que a pessoa vai amadurecendo, ela vai criando esses bloqueios, né? Os bloqueios perceptivos, então a cultura vai deixando ela mais enraizada naquilo que é certo, né? E a criatividade não tem certo ou errado. A criatividade ela tem que ser totalmente liberta, né? Então, abrir espaço para a imaginação, né, é aquilo que a gente tenta fazer todo dia. Né? E o que é abrir espaço para a imaginação? Trazer alguns processos, trazer algumas conexões dentro de sala de aula para que o aluno comece a resgatar, né, comece a reconstruir esse potencial criativo. Uma coisa que eu enfatizo muito é a importância de informação inútil. A maioria das empresas ainda, por mais que tenha retórica sobre criatividade, a maioria das empresas ainda está atrelado um modelo do final do século XIX, nem do século XX, né? Taylorismo, né? Que tem toda a ênfase em cima de eficiência e produtividade. O que é eficiência? Para ser eficiente, você tem que extrair e jogar no lixo investimentos de energia que não podem ser previamente justificados. Mas se eu peço para você definir o que quer dizer a palavra inútil, talvez você vai dizer, o que é inútil? Quer dizer a palavra o quê? Não serve para nada. Não serve para nada. Mas para poder afirmar isso, em primeiro lugar, você tem que saber toda a natureza de problemas que existem e, pior, toda a natureza dos problemas que vão vir a existirem. Você não tem a menor ideia sobre o futuro, porque para planejar sobre o futuro, você está olhando para eventos já ultrapassados, que aconteceram já, achando que o futuro está de acordo com suas previsões, e não é. Eu falei sobre a importância de informação inútil. Tenta dizer isso para um empresário, para investir, que seja 2% em coisas cujo outcome, cujo resultado ele não antecipou já. Bem, se já antecipou, o que tem criativo nisso? Criatividade envolve surpresa. Erros são também surpreendentes. Por quê? Um erro é um desvio das suas expectativas. Criatividade também. Mas pessoas são sistematicamente penalizadas por fazer erros dentro dessa estrutura. Tem algo menos criativo do que isso? Eu quero entender os limites assim, do projeto, quero entender ou o que é dado como limite naquele momento. E muitas vezes o projeto sai exatamente dessas respostas. Às vezes o briefing vem do cliente, às vezes a agência se antecipa e propõe coisas, mas de qualquer maneira ela está propondo coisas a partir de um cenário, né? Sabendo que aquele cliente atua em determinada área, que tem seus clientes e consumidores assim, assado. É um universo já mapeado. Eu imagino que o processo de arte seja talvez o mais livre. O limite do artista é a morte, assim, né? Acho que ele é que coloca os seus limites. Tem que ser um ponto seu, né? É uma questão sua. São suas escolhas, é como você vê o mundo. Quando tudo é possível, fica mais difícil ainda, né? Porque eu posso experimentar tudo, posso fazer tudo, mas o que é legal mesmo? No caso de um artista, você cria a pergunta e você gera a resposta, que é extremamente difícil de ter pertinência, na verdade, né? Porque quem falou que alguém está interessado na maneira como você vê o mundo? Então, realmente, para você começar a desenvolver um trabalho próprio é uma coisa muito difícil, eu acho, né? Porque essa liberdade enorme é apavorante, né? Você está num oceano gigante sendo uma alguinha minúscula. Publicitários do Mundo é formado em design, né, que é o Marcelo Serpa.
Ele estudou na Alemanha design, ele é um designer gráfico. Talvez isso explique um pouco a beleza e a consistência e a excelência gráfica que são a maioria dos anúncios das Havaianas. Tem uma excelência gráfica que é além de uma eficiência publicitária também, tanto que transformou a Havaiana, parte do sucesso da Havaiana certamente se deve à magnífica campanha. Eu sempre achei que o sucesso da Apple era tornar as coisas simples, né? Eu acho que as coisas simples, o sucesso de qualquer peça de propaganda ou de design é tornar as coisas simples para o consumidor. Ele entender rápido, por favor, não me venha com complicação, torna as coisas mais fáceis para mim. Em arte, é um processo lento, mas muito intenso, assim. Ao longo dos últimos anos, os trabalhos que eu realizei, aparentemente, eles não se conectam muito. Mas quando você olha todas as séries, todos os trabalhos, você começa a perceber que tem uma costura entre todos ali. Eu não trabalho a partir de um suporte, de um material, de um meio só. Eu estou usando vários, eu tenho usado vários. Então, essa identidade, ela não existe. Existe um pensamento que passa por trás ali de tudo. E quando eu digo que eu trabalho lentamente, mas muito intensamente, é porque os trabalhos vão amadurecendo, né? São trabalhos que não partem de uma ideia, partem de um desenvolvimento, é um processo mesmo. Assim. Vai amadurecendo, se transformando. Às vezes, 2 anos depois que eu fiz uma série de fotografias, eu realizo um vídeo que tem a ver com as fotos e faz tudo parte de um conceito só. Com a experiência de trabalho, eu já percebi também muitas coisas minhas, projetos realizados, são resolvidos muito rapidamente. E quando o cliente, no caso, para quem eu estou fazendo aquele trabalho, não é uma pessoa tão íntima, eu faço até uma certa mistério do tempo que eu demorei criando aquele projeto. Eu doro mais o projeto e complico mais o processo de criação. Mas, em geral, felizmente, por experiência, ou por capacidade, ou por maneira de ser, ou pela minha maneira como eu penso minhas coisas, as coisas são muito rápidas. Eu, em geral, quando as pessoas estão me ligando, ou estou falando no telefone para falar sobre um projeto, parte da minha cabeça já está criando o projeto e quase que sempre o resultado final é igual àquele que eu pensei. Então eu tenho, recentemente, coisa de 4 anos para cá ou menos, eu tenho guardado os meus layouts originais e ponho lado a lado do projeto final, são idênticos. Eu tenho o desenho do Marco Suzano, que eu fiz quando estava falando com ele no telefone. E é idêntico, só que é meu desenho, né? E assim vários outros. Isso é uma segurança de achar o que você está fazendo é o que deve ser feito. E também a segurança de que um trabalho, claro, sempre acontecem coisas que nem tudo que eu faço é aceito incontinente. A sensação é sempre que, bom, dessa vez não vai dar certo, né? Dessa vez vão pegar a gente, né? Dessa vez eu vou ser desmascarado, né? Mas de uma certa forma, pensar assim é bom porque faz você não ir atrás de fórmulas, né? Por nada pior do que fórmula, né? Mas nessa área é fatal, né? Usar a fórmula é fatal. E eu acho que a procura de algo novo para cada cliente, para cada campanha, é o que faz esse sentimento de, bom, eu não posso me repetir, não podendo me repetir, eu tenho que fazer algo novo, querendo fazer algo novo, caramba, o que eu vou fazer, né? E aí você começa a pensar sobre o que você tem que fazer, qual o recado que você tem que dar, o que você tem que comunicar. E eu acho que pensar exaustivamente sobre um determinado assunto te leva sempre a coisas novas, inéditas, né? Mesmo que a primeira ideia surja logo e seja boa, né, é necessário você ir mais longe até para perceber que ela é realmente a boa, né? Normalmente, a primeira ideia, no meu ver, é sempre, peraí, acho que está muito fácil, vamos ver se é isso mesmo.
melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O chefe me pede para entregar na sexta-feira, não posso ser criativo assim. Como que a sexta-feira foi uma imposição vindo de fora sobre o processo dele? Sexta-feira é parte do problema, entendeu? E tem que ser encarado como tal. Não é um teatro dentro do qual o problema é colocado. Sexta-feira, o limite de tempo é o problema. Tão um problema quanto qualquer outro aspecto do problema. Agora, o que a gente tem que entender, ou ao menos a gente tem que se livrar um pouco dos clichês envolvidos com a ideia do artista e o designer e coisas assim. Todo processo é importante. Sem processo não há nada. Não há nada. Após o expressionismo abstrato na década de 70 nos Estados Unidos, você foi tendo a possibilidade de que talvez a ideia ganhasse muita força. E às vezes o resultado em si não fosse o determinante do trabalho. Então começou a se olhar com muito valor o processo de criação de um artista. E nem tanto o resultado, talvez. Grande parte dos meus trabalhos são baseados no mergulho de processo, e o trabalho é consequência. O trabalho é quase só um anzol para fisgar o indivíduo para dentro da ideia. E ali o trabalho ocorre, dentro da sua cabeça. Também. Talvez na parte de design e propaganda, isso... Acho que pela agilidade com que as coisas são consumidas, nesse caso, isso infelizmente às vezes passa desapercebido. Apesar de eu saber, por ser professor dessa área, por já ter trabalhado muito com isso também, que é fundamental, que um bom processo garante um bom resultado. Você conhece a história do arqueiro japonês, ele é um arqueiro zen, samurai maravilhoso. E ele é tão incrível, ele leva, toda noite ele sai com seu arco e flecha, ensaiam. Ninguém vê, porque ele faz isso muito tarde. As pessoas querem até ver, mas é igual esperar Papai Noel quando você acabam dormindo antes. Mas de manhã, todo mundo vê que ele tem um curioso hábito de pintar alvos nas paredes das casas. Depois ele vai atirando. E de manhã as flechas não ficam, mas eles vejam pelos buracos que ele é muito certeiro, a maioria das vezes, de vez em quando um pouco fora, mas muito certeiro. E surgem então todas essas histórias sobre quão lindo é a capacidade dele atirar, o fato que ele se une com arco, flecha, alvo, vira uma coisa só, etc. Até que uma noite uma pessoa fica muito acordada, consegue ficar acordada e ver o samurai saindo de casa como eu esperava, com arco e flecha e lata de tinta, né, para pintar os alvos. Mas para o horror dele, ele percebe que o arqueiro atira primeiro, depois ele pinta o alvo em volta. Bem, resultado é igual, né? O produto está lá, é igual, né? Mas você sabe que não é igual. Você sabe que não é igual.